Você, que é professor de educação física, nutricionista ou médico, sabe realmente trabalhar com pessoas que têm resistência à insulina? Bom, é isso que nós vamos entender. Nós vamos entender qual é a relação da obesidade com a resistência à insulina que vai levar ao diabetes tipo 2 e o que fazer com o nosso aluno, com o nosso paciente que tem resistência à insulina. Bora então discutir sobre isso. Primeiramente, o que é resistência à insulina? Resistência à insulina, atenção nisso, muita atenção, é a dificuldade da insulina exercer sua função. E a insulina tem várias funções. Uma das funções principais é o quê? Bora pro quadro para a gente poder entender melhor isso. Então, ó, eu tenho aqui o vaso sanguíneo. Tem aqui o vaso sanguíneo. Bom, tudo que você come de carboidrato passa primeiramente, lógico, pela boca. Lá na boca nós temos uma enzima que é a amilase salivar. A amilase salivar começa a quebrar o carboidrato. Da boca vai para o estômago. No estômago nós não temos enzimas específicas que quebram o carboidrato, mas depois vai para o duodeno, o intestino delgado. E lá eu vou ter as enzimas específicas que continuam a quebra do carboidrato. Eu vou ter a maltase que quebra a maltose, sacarase que quebra a sacarose, lactase que quebra a lactose. Tudo que entra no sangue é glicose. Tá aqui a glicose agora entrando no sangue. Rafael, qual é a diferença de comer carboidratos que têm fibras? O que muda? Muda a velocidade de entrada de glicose. Saída do intestino e entrada agora para o sangue. Então, saindo da luz intestinal, entrada para o sangue, muda a velocidade. Quando você ingere carboidratos que têm fibras, a velocidade é reduzida da entrada de glicose. Por quê? Porque nas fibras nós temos a celulose e nós não temos enzimas específicas que quebram a celulose. Então é como se o organismo não identificasse aquilo ali. Justamente porque eu não tenho enzimas que fazem essa quebra. Então a velocidade de entrada de glicose para o sangue é reduzida, tá bom? É isso que muda. Beleza, agora essa glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo. Por quê? Porque senão a pessoa tem diabetes. Diabetes é o quê? Hiperglicemia crônica. É a pessoa que tem glicose elevada no sangue o tempo todo. Qual é o problema disso? Qual é o problema de ficar a glicose elevada no sangue o tempo todo? Aumenta a hemoglobina glicada. Hemoglobina, lembra? Hemoglobina, proteína que transporta oxigênio no sangue. Quando aumenta muito a glicose circulante, fica o tempo todo glicose elevada? Não por um tempo, é o tempo todo elevada, aumenta a hemoglobina glicada. Isso gera produtos avançados da glicação. Leva à liberação de citocinas inflamatórias como o TNF-alfa, que agora pode levar danos na parede do vaso sanguíneo. E esses danos na parede do vaso sanguíneo podem levar agora à formação de placas de ateromas. Se for uma artéria coronária, pode levar ao infarto. Se for um vaso sanguíneo cerebral, ao AVC. Além disso, a glicose aumentada, o tempo todo elevada, aumenta a atividade da enzima aldose redutase, que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados causa neuropatia diabética. Então essa glicose não pode ficar no sangue. Onde que ela tem que ser colocada? Ela tem que ser colocada dentro da célula muscular e tecido adiposo. Só que tem uma coisa, para qualquer molécula atravessar a membrana da célula de maneira passiva, de maneira livre, como se fosse um fantasminha, sabe? Atravessando a membrana, ela tem que ter duas características. Primeiro, ser solúvel no lipídio, porque a membrana da célula muscular é uma bicamada lipídica. Problema número 1, a glicose não é solúvel no lipídio, então ela não entra de maneira livre. Mas tem uma outra possibilidade, se a molécula é muito pequena. Pequena quanto? Se a molécula tiver menos do que 0,8 nanômetros de diâmetro. Por quê? Porque na membrana eu tenho canais proteicos que permitem com que a molécula atravesse. A glicose não é tão pequena assim. Então, eu não consigo que a glicose entre de maneira livre. Ela precisa ser transportada. E quem faz esse transporte de glicose na célula muscular e no tecido adiposo é uma proteína que se chama GLUT4. Transportador de glicose tipo 4, ou Glucose Transporter 4. Só que tem uma coisa, ele está aqui internamente, ele precisa se translocar até a membrana para ir a glicose entrar. Como acontece isso?
essa glicose começa a circular e passa por diversos órgãos e tecidos, como por exemplo, ela passa pelo pâncreas. O pâncreas percebe que a glicose está elevada no sangue e aí as células beta do pâncreas secretam para o sangue um hormônio. Que hormônio que é esse? Insulina. Secretou insulina para o sangue. A insulina não pega a glicose. A insulina viaja de maneira livre, assim como a glicose também viaja de maneira livre. O que faz a insulina? Ela vai e se liga ao seu receptor. Na membrana da célula, eu tenho receptores de insulina. O que acontece então? A insulina vai e se liga ao seu receptor. Quando a insulina se liga ao seu receptor, ativa a cascata da insulina. O que é a cascata da insulina? São várias proteínas que são ativadas até chegar a informação para o GUT4. Falando do GUT4, o GUT4 se transloca até a membrana para a glicose poder entrar. Essa é a resposta fisiológica normal. Então vamos lá entender. Glicose passou pelo pâncreas, todos os tecidos, passa pelo pâncreas. O pâncreas identifica, glicose elevada no sangue. Aí as células beta do pâncreas secretam insulina para o sangue. A insulina vai e se liga ao seu receptor. E aí, a ligação ao seu receptor alfa extracelular ativa do receptor beta transmembranar a tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e à ativação do IRS1. Substrato de receptor de insulina 1, é uma proteína, que depois ativa fosfatidil-inositol 3-quinase, que depois ativa fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, que depois ativa fosfoinositide dependente, que depois ativa AKT, chega a informação para o GUT4. O GUT4 agora se transloca até a membrana. E agora a glicose pode entrar. Essa é a resposta fisiológica normal. Rafael, preciso saber esses nomes? Não, você precisa saber que quando a insulina se liga ao seu receptor, ativa a cascata da insulina. São várias proteínas que são ativadas. Essa é a resposta normal. No diabetes tipo 1, a pessoa por uma doença autoimune, o próprio sistema imunológico produziu anticorpos que foi e destruiu as células beta-pancreáticas. Logo, quando tiver glicose elevada no sangue, a insulina não é secretada, porque foram destruídas as células betas foram destruídas, logo não secreta insulina. Essa pessoa tem diabetes tipo 1. Então, diabetes tipo 1 é a pessoa que por uma doença autoimune, o próprio sistema imunológico dela olha para as células beta que produzem insulina e destroem. Logo, quando a glicose passar pelo pâncreas, não tem secreção de insulina. Não tem insulina se ligando ao seu receptor, não tem a cascata da insulina sendo ativada. Logo, não tem a translocação de GLUT4, logo não entra glicose para o sangue. Mas o que mais tem é o diabetes tipo 2. 90 a 95% dos casos, nós temos o diabetes tipo 2, que é devido à resistência à insulina. E por quê? Qual é o elo, principal elo entre a resistência à insulina que vai impactar, que eu posso ter uma resistência à insulina que está levando a pessoa a ser pré-diabetes e depois diabetes tipo 2. Mas qual é o elo, principal elo que eu tenho entre levar a resistência à insulina e consequentemente a diabetes tipo 2 é a obesidade abdominal. Obesidade abdominal. Então aqui tecido adiposo abdominal, tecido adiposo, principalmente o abdominal. E por quê? Porque a hipertrofia do tecido adiposo abdominal, o aumento da célula adiposa, principalmente da região abdominal, faz com que eu tenha secreção aumentada de citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias como, por exemplo, TNF-alfa, como por exemplo, inibidor do ativador de plasminogênio. Como por exemplo, interleucina 1 beta. Como por exemplo, resistina. Então, o tecido adiposo secreta citocinas
inflamatórias, como TNF-alfa, inibidor do ativador de plasminogênio, interleucina 1-beta, resistina. O que isso faz, essas citocinas? Elas bloqueiam a cascata. Então, no diabetes tipo 2, em pessoas que têm obesidade abdominal, eu tenho glicose elevada no sangue, essa glicose passa pelo pâncreas. O pâncreas secreta para o sangue insulina. Ó, secretou insulina. A insulina foi e se ligou ao seu receptor. Mas a cascata não acontece. E por quê? Porque a obesidade abdominal produziu citocinas inflamatórias que agora impediu essa cascata. Sabe o que vai acontecer? A glicose continua elevada no sangue. E aí ela passa pelo pâncreas, o pâncreas fala, ué, que porra que é essa? Liberei insulina e continua a glicose elevada? Já sei, vou liberar mais insulina. Vou liberar mais insulina. Aí, talvez liberando mais insulina, tendo um quadro de hiperinsulinemia, aí eu vou ter ativação do GLUT4, sabe por quê? Porque é como se tivesse assim, ó, imagina, tem, no quadro normal tem 10 insulinas gritando pro GLUT4. O GLUT4 não ouviu porque tem citocinas inflamatórias. Mas agora teve um quadro de hiperinsulinemia porque o pâncreas tentou compensar a glicose elevada e liberou muita insulina. Então agora pode ter 100 insulinas gritando para o GLUT4. O normal era até 10, mas agora tem 100 insulinas. E aí pode ser que o GLUT4 ouça a mensagem. O GLUT4 ouvir a mensagem, ele se transloca e a glicose entra. E aí se você agora, atenção nisso, se você é professor de educação física, nutricionista, médico, pedir só a insulina de jejum, talvez no exame de análise insulina de jejum, glicemia de jejum, na análise da glicemia de jejum, só foi pedido de glicemia de jejum. Você pode ver a glicemia normal, menor que 100 mg por decilitro, por exemplo. Ou aquele valor que é o pré-diabetes, né, de 100 a 126. 100 a 125, porque ser maior ou igual a 126 já é diabetes tipo 2. Mas você pode muitas vezes encontrar glicemia normal. Aí você pode falar, tá tudo normal com o meu paciente. Não, não está normal. Ele tem resistência à insulina. Ele tem dificuldade da insulina exercer sua adequada função. A insulina, agora, para a glicose para poder entrar, eu tenho que ter um aumento da produção de insulina, um aumento da secreção de insulina pelo pâncreas. E aí então você pode pedir que exame para poder identificar isso? O teste oral de tolerância à glicose. O que é o teste oral de tolerância à glicose? Porque se você pedir só glicemia de jejum, talvez você veja glicemia normal e falou, tá tudo tranquilo. Não está. Essa pessoa já tem pré-diabetes, já tem resistência à insulina. Que exame você poderia pedir então? Um teste oral de tolerância à glicose, que é o teste que a pessoa ingere de 250 a 300 ml de água com 75 gramas de glicose. E durante 2 horas tem a glicemia e a insulina sendo monitorizada. E após 2 horas a glicemia tem que estar abaixo de 140. Vamos supor que ficou abaixo de 140, mas é também medida a insulina. E aí agora você pode identificar no exame que a glicemia ficou controlada, mas às custas de uma alta liberação de insulina. Agora chegou a hora de você começar a tratar esse seu aluno, esse seu paciente. Como você pode tratar agora? Porque você já precisa modificar agora a realidade dele. Claro que o tratamento é efeito crônico, mas você já pode pensar em estratégias agora, já hoje, que você pode aplicar com esse seu paciente. Que tipo de estratégia? O que você pode pensar? Poxa, a glicose não está entrando porque o cara tem obesidade abdominal, citocinas inflamatórias. Já sei, vou fazer uma estratégia de ter menos glicose no sangue. Que estratégia que é essa? Vou olhar para minha caixa de ferramentas e vou escolher lá uma dieta que me faz ter menos carboidrato, ter menos glicose no sangue. Ah, então eu vou reduzir a ingestão de carboidrato. Que nome que é essa dieta? O nome pouco se importa, que se foda o nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode ficar robotizado lá nas análises, nas postagens. Ah, low carb, low fat, hiperproteica. Não, você tem que ir além. Jejum intermitente? Não. O que você está pensando? A glicose não está entrando, porque a cascata está inibida. Então eu vou fazer algo para que eu possa promover repercussões, mas enquanto isso eu vou fazer agora menos ingestão de carboidrato, porque essa glicose não está entrando. Essa glicose não entrando, está tendo efeito compensatório que o pâncreas está secretando mais insulina. E mais insulina leva ao aumento da
a atividade do sistema nervoso simpático, e o aumento da estimulação simpática leva na região esplâncnica vasoconstrição. Vasoconstrição eleva a pressão arterial. Além disso, o aumento da estimulação simpática leva à retenção de sódio e água nos túbulos renais e ductos coletores, aumento do volume plasmático, aumento da pressão arterial. Então você, sendo nutricionista, pensou, não é os nomes lá, pouco se importa, você é diferenciado, você é fugido, você olhou para ele e falou assim, cara, eu vou diminuir agora a glicose no sangue. Como? A glicose não está entrando. Vou reduzir a ingestão de carboidrato para esse momento. Que nome que é essa dieta? O nome pouco importa. Eu vou reduzir porque eu quero agora que tenha menos insulina circulante, porque nele está tendo aumento da estimulação simpática, já que está tendo hiperinsulinemia. E a estimulação simpática aumenta o risco, inclusive, de arritmias cardíacas. Então eu vou fazer uma intervenção que vai reduzir a ingestão de carboidrato. E se você é da educação física, o que você pode pensar? Vou fazer alterações e adaptações fisiológicas para melhorar essa sinalização. Como? Aumentar receptor de insulina. Como? Aumentar GLUT4. Como? Aumentar mitocôndrias. Por quê? Porque o carboidrato pode ser oxidado dentro das mitocôndrias. Então você vai pensar em estratégias dietéticas para agora ter esse impacto de reduzir. A glicose tem que aumentar nesse momento? Não, porque tem o quadro de resistência à insulina devido à obesidade abdominal. Então, enquanto essa pessoa não reduz citocinas inflamatórias, não vai reduzir. E a glicemia elevada e a insulina elevada traz prejuízo. Então, esse tem que ser olhar prático, tá vendo? Isso é prático. O conhecimento é libertador, você transforma a vida da pessoa. Precisamos ter um olhar ampliado, aprofundado. Espero que esse vídeo possa ter ajudado e coloque nos comentários aí mais temas, porque essa discussão aqui está apenas começando, nós vamos ter mais discussão sobre isso. Põe se você gostou e se você quer entender mais sobre isso.